poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Estou aqui para te satisfazer e não pela minha satisfação. Estou aqui para fazer valer a pena teu tempo e não para fazer passar o meu. Eu quero mais de ti, ser muito mais em ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, ser muito mais em ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, irmão, estamos aqui no programa Teu Poder Me Conquistou, e essa música, ela me faz pensar que eu não estou aqui para a minha satisfação própria, mas para satisfazer a vontade daquele que me chamou e daquele que me envia, que é Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra para mim, para ti, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 14. Eu quero ler o versículo 14, depois eu vou contextualizar essa palavra para você poder entender aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Atos 11, 14 diz assim: Ele te dirá as palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Ele te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Veja só a palavra do Senhor. Vamos primeiro pegar quem é Ele. Quem é Ele? Aqui nós temos então, o Ele é Pedro, a pessoa de Pedro que está justificando diante dos seus irmãos o porquê dele ter ido à casa de Cornélio. Cornélio é um pagão. E Pedro entra na casa de Cornélio e evangeliza Cornélio e toda a sua família. Veja bem, nós estamos aqui no tempo onde a igreja está se formando e ainda trazem muitos valores do povo judeu. Entrar na casa de um pagão te torna impuro pela lei de Moisés. Mas agora é um novo tempo, vivemos não pela lei, isso São Paulo vai ensinar nas suas cartas, mas vivemos pela graça. E a graça se dá pela ação contínua do Espírito Santo na nossa vida. Somos movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai nos dando força, vai nos movendo e nos movendo para onde? Para termos uma vida em Jesus Cristo em vistas de uma vida eterna. Muito bem. Aqui então, Pedro ele começa a se justificar. Por que ele foi na casa de Cornélio? Pedro estava em Jope, na casa de um homem chamado Simão. E ele teve uma visão, onde o Senhor estendia uma grande toalha, e nessa toalha tinha vários animais que eram impuros para o judeu. E a voz do Senhor disse a Pedro: mata e come. E Pedro disse: de modo algum, Senhor, eu nunca comi nada, nunca entrou na minha boca nada profano e impuro, como vou fazer isso? E o Senhor diz para Pedro: o que eu santifico, não chames tu de impuro ou profano. E disse Pedro por 3 vezes,
se repetiu essa fala, e depois foi tudo recolhido de novo ao céu. Logo que terminou a visão, chega lá em Jope, na casa do Simão Curtidor, homens procurando por Pedro, mandados por Cornélio. Pedro está se justificando. E por que Cornélio, um pagão, vai chamar Pedro? Cornélio, mesmo sendo um homem pagão, sabe, ele tinha temor a Deus. Talvez por ouvir falar, por isso que é importante falar das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Falar das maravilhas, dos milagres, das curas, daquilo que a gente recebe de Deus, daquilo que a gente escuta acontecer na vida do outro, dos bens que Deus tem feito na vida do outro. É importante falar, porque essas palavras, o vento vai levando essa palavra e ela vai chegando no outro coração, que quando perceber, sabe aonde recorrer. E diz, se você pegar o capítulo 10, no versículo 4, vai dizer assim: o anjo fala nessa visão que Cornélio então reza, ele ora a Deus da forma dele. E o anjo, ele tem uma visão do anjo. O anjo diz para ele: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Veja bem, irmão, a oração é importante, e a esmola que Cornélio dava aos mais necessitados. Às vezes as pessoas dizem: não dê dinheiro a quem está pedindo na rua, porque vai usar droga. O que vai fazer com o dinheiro deixar de fazer não é um problema, sabe? O ponto é eu cumprir um preceito bíblico, é um mover do meu coração para cumprir um preceito bíblico. Porque às vezes a pessoa diz: eu quero um dinheirinho porque eu queria comprar um pão. Sim, às vezes não é para comprar um pão, às vezes é para comprar cocaína, às vezes é para comprar uma pedra de crack, mas pode ser que seja por pão. Então, se você pode, esmole, dê esmola, porque veja bem, subiu a presença de Deus, a oração com a ação, subiu a presença de Deus como uma oferta de lembrança. Talvez você seja uma pessoa que já disse assim: Deus esqueceu de mim, Deus não lembra de mim. Não, talvez você que esqueceu de Deus. Talvez esteja na hora de você começar a lembrar de novo de Deus, com a oração e com a ação. Então, o anjo vai dizer a Cornélio: olha, vá lá na casa do tal Simão, e dá, interessante que o anjo dessa visão dá o endereço. Quantas vezes Deus já deve ter te visitado pelo anjo? Talvez um anjo, não anjo mesmo, mas alguém que, como eu aqui, que estou movido pela palavra, como os meninos que estão movidos pela música, todos na ação do Espírito Santo, e te deu até a direção certa, o endereço, um mapa espiritual, para você poder viver a sua vida, e de repente não destes atenção a Deus. Talvez não desses a devida atenção. Dê atenção a Deus. Deus está falando contigo, Jesus está falando contigo. O Espírito Santo que habita em ti por graça do batismo, meu irmão, quer falar contigo. Escute o Senhor. E Cornélio então envia os homens até Jope. Simão vem na sua casa. Você pode depois pegar e ler o capítulo 10, a narrativa do que eu estou dizendo, e o 11, depois a justificativa de Pedro para os irmãos. Pedro entra na casa de Cornélio e começa a falar, e diz ali no capítulo 10, mal começou a falar, e aqui na justificativa também, o Espírito Santo desceu sobre todos, e todos foram batizados no Espírito Santo. Olhe bem, preste atenção. Pedro começou a falar palavras pelas quais Cornélio e sua casa iriam ser salvos. Quais são essas palavras?
Ele começa a falar de quem? Do Salvador. Fala de Jesus. Talvez não acusando, olha, você, Cornélio, que era um centurião, vocês que crucificaram Jesus por causa dos judeus, não. O que ele fala? Jesus, prometido de Deus. Jesus que fala palavras que aquecem o teu coração. Jesus que acolhe a todos. Eu não sei exatamente as palavras que Pedro usou na casa de Cornélio, mas eu só sei de uma coisa: essas palavras geraram tanta vida em Cornélio e nos seus, que tudo mudou. A família foi abençoada. Talvez a sua família precisa da bênção para que a concórdia comece a ter na tua casa. Talvez haja discórdia, que entre a concórdia. Eu não sei quais são as palavras que você precisa ouvir, mas são palavras de Deus, ou melhor, eu vou tirar o S, é a palavra de Deus. E quando falamos palavra de Deus, falamos não só naquilo que está escrito na Bíblia, mas lembramos que a palavra de Deus é Jesus Cristo. Jesus é a própria palavra. Talvez, meu irmão, você precisa da palavra de Deus. Eu preciso muito da palavra de Deus. Eu quero deixar aqui para você como uma receita, um itinerário espiritual melhor. Leia o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Leia o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de São João. E faça uma bela experiência com Jesus Cristo. Faça uma profunda experiência. E você não só vai ouvir palavras pelas quais tu serás salvo, mas como você vai aprender para dizer ao outro essas palavras no sentido ensinamentos de Jesus. Louvado seja Deus. E aí você vai poder dizer: eu quero mais de ti, Jesus. Eu quero mais de ti, Jesus. Abre o teu coração. Escute esse canto. Deixa essa palavra e as palavras como ensinamento. Colocar Jesus acima de tudo e de todos na tua vida. E você vai descobrir o que é verdadeiramente a felicidade de Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Eu quero mais de ti, ser muito mais em ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, ser muito mais em ti. Eu quero mais de ti, Senhor. Muito bem, estamos de volta nesse programa Teu Poder Me Conquistou. Essas palavras, e ali está no plural, palavras que podem mudar, transformar a sua vida. E eu estou aqui hoje com muita alegria, recebendo a pessoa que para mim é a mais importante que existe como pessoa, né? Não estou falando de Jesus e de Maria. Mas estou recebendo aqui hoje a Marili, que é minha esposa. Vou deixar ela se apresentar para você, para que ela fale para nós sobre a conquista desse Deus. Como foi a conquista, como Deus, como o poder de Deus a conquistou. Olá, então, me chamo Marili, sou casada com o Jamir. Eu sou de uma família de 5 meninas, sou a terceira de 5 meninas. Esse ano, na Páscoa, o meu pai fez a Páscoa dele, ele então faleceu, não tem nenhum mês, e nós estamos aí vivendo esse luto pelo nosso pai. E em 5 de 5 de 1990, nós
nos casamos e agora, essa semana, terça-feira, fizemos 30 anos de casados. Eu tenho 2 filhos, o Luiz Fernando e o Rafael Henrique. E hoje nós temos o Bernardo, nosso neto, fruto do casamento do Rafael com a Joyce. Em agosto, o Luiz casa com a Rauana. Então, é uma graça muito grande de Deus na nossa vida. E eu sei de onde Deus me tirou e qual a conquista dele na minha vida. Deus te tirou da onde? Como é que foi a história da Marili? Então, fui criada numa família católica, mas não praticante. E desde pequena, com certeza, Deus vinha falando sempre muito ao meu coração. Sempre tive um instinto de acolher, de trazer para perto aqueles que mais precisavam. Então, quando eu comecei a namorar com o Jamir, logo já comecei a fazer a crisma e também participar da igreja. E nós nos casamos muito rápido, foi um namoro e noivado curto. E nos casamos e então desde ali nós começamos já a participar da igreja. E eu também tinha dentro de mim muitas carências, muitas necessidades de um amor, principalmente um amor paterno. E Deus, ele vem realizando na minha vida essa graça de eu me encontrar, de eu saber que eu sou muito amada. Então, primeiramente, Deus me fez perceber o quanto que eu sou amada por Ele, quanto que esse amor vale a pena. Então, primeiramente, Deus me deu uma família que me levou para a igreja. Deus me deu o sopro da vida, não só a vida como um ser, mas a vida espiritual também. Você falou carência de pai. Fala um pouquinho desse relacionamento teu, então, antes do casamento com a pessoa do pai. Então, meu pai foi um boêmio, né? Meu pai foi um músico, então ele passava muitas noites fora de casa. Trabalhava durante o dia e o pouco tempo que ele tinha, ele sempre estava tocando com os amigos. Então, nós tivemos pouca participação do nosso pai na nossa infância, sempre sabendo que tínhamos um pai, que ele nos amava e que cuidava, colocava o pão de cada dia na mesa. Mas nós, como ele também não teve esse aconchego, esse carinho, esse amor. Então, muitas vezes, para algumas pessoas, é difícil dar o que não tem. E, então, para mim, hoje, fica muito marcado isso, que eu preciso ser melhor a cada dia para o outro. Então, a minha carência vem disso, né? De não ter tido colo de pai, de não ter tido um eu te amo. Por isso que é importante hoje você, que tem os seus filhos já desde pequeno, né? Pôr no colo, dar carinho, dar atenção, dizer o quanto que é importante que ela é amada. Que nós somos amados, todos nós sabemos, mas é muito importante que a gente saiba o quanto que é maravilhoso ser um filho amado, uma filha amada. E a filha mulher tem muito isso, tem essa carência do colo do pai, né? Então, é um pouco disso que eu trago da minha experiência com o meu pai. Muito bem. Você fez a crisma, então, e começou a participar da vida da igreja. Como é que foi esse início? Conta para nós. Então, essa noite eu tive um sonho com uma das pessoas muito especial na minha vida, que é a minha sogra. Minha sogra, ela já partiu há alguns anos, em 2002, e ela faz muita falta para mim. E até eu fui acordada pelo Jamir, porque eu estava chorando de alegria, de poder de novo abraçá-la. E ela foi a pessoa que me ensinou tudo. Ela me ensinou a amar Maria, ela me ensinou as coisas da igreja. E a minha sogra, ela nunca foi uma pessoa que impôs que eu fizesse, que eu fosse, que eu acreditasse. Não. Ela me conquistou. Ela me conquistou aos poucos para Jesus. Ela me conquistou aos poucos para Maria. Me fez apaixonar pela mãezinha, me fez me apaixonar pela igreja, pela Eucaristia. Então, para mim, a sogra foi a pessoa que mais me levou para perto de Maria e de Jesus. E como que isso aconteceu? Acho que essa parte é interessante contar para o pessoal. Como é que ela te conquistou? Então, a minha sogra, ela coordenava a novena do Perpétuo Socorro.
E a minha mãe, nós sempre morávamos perto, no bairro São Francisco, que também é perto da capela. Então, eu levava a minha sogra na capela, deixava ela lá, porque eu tinha uma rejeição muito grande a Nossa Senhora, a santos. Eu deixava a minha sogra lá e ia para a casa da minha mãe. Depois, quando estava quase perto de terminar, eu ia, pegava a sogra e nós íamos para casa, porque ela morava com a gente, né? Desde que nós casamos, a minha sogra morou com a gente. E os dias foram se passando, as novenas foram se passando, eu comecei a ficar com peninha dela, de deixar ela lá e ir para minha mãe. E um dia eu sentei lá atrás, no último banco da capela. Aí, na outra semana, ela viu que eu sentei de novo. Na terceira semana, não tinha leitor. E ela disse: olha, o leitor não veio hoje, tu podia fazer a leitura? Aí eu disse: posso, mas eu vou ficar aqui embaixo. Não, tudo bem. Aí eu já estava no primeiro banco da capela, ali embaixo. E na outra semana, de novo, né, o leitor faltou e eu tive que ler. E na outra semana não tinha ministro. Então eu tive que fazer o dirigente da novena. E aos poucos, dessa forma simples, que eu não percebi, a minha sogra foi me conquistando. E daqui a pouco eu estava coordenando a novena e, pela graça de Deus, eu fui convidada a ser catequista, eu fui convidada a ser ministra. E eu vejo que isso tudo é obra de Deus. E na nossa casa, por um bom tempo, né, minha sogra, eu, Jami, nós fomos ministros da Eucaristia. Então, não tenha medo de conquistar as pessoas para Deus. Não tenha medo de mostrar as riquezas que a nossa igreja tem, né? A riqueza de ter uma mãezinha do céu. Então, a sogra foi essa conquistadora. Depois, então, muito bem, vamos ter que dar um salto, que o testemunho é bem grande, né? Considerando que a tua sogra é a melhor sogra do mundo. Sim. Isso eu tenho que dizer, né? Não posso perder a oportunidade de dizer isso. Sábia, muito sábia, inteligente. Mas, avançando um pouco, veio os filhos, depois o Ministério de Música. Como é que foi acontecendo isso? Isso. Mais ou menos com uns 2 anos de casados, nós fizemos nossa primeira experiência na Renovação Carismática Católica, num retiro, lá em Nova Trento, na casa de retiro da Madre Paulina. E lá, então, nós tínhamos esse encontro maravilhoso com essa experiência do Espírito Santo, e onde eu tive o meu primeiro repouso. No meu primeiro repouso, eu tive um passeio com Santa Paulina, e ela me mostrava um pouco daquilo que Deus iria fazer na minha vida, na nossa vida de missionários. E ali, então, ela mostrou uma parte da missão. E nós, então, começamos a participar da renovação, e logo o Jami já começou a pregar, e logo nós iniciamos o Ministério Transfiguração, que era, então, só Ministério de Música, formados por 5 pessoas, se não me engano. E ali começou toda a nossa vida, então, espiritual, e pela graça de Deus, com mais um tempo, então, nós entramos por um desejo muito grande demais. Nós já tínhamos um grupo de oração que nós tínhamos fundado, o Louvemos ao Senhor, no bairro São Francisco. Nós tínhamos um ministério de música muito bom, mas faltava algo. Nosso grupo de oração sempre tinha algo a mais. Nossos servos, né, do grupo de oração sempre tinha algo a mais. E Deus, então, nos chamou a Fundação Al Jami. Nós somos o casal fundador da obra Transfiguração. Eu sou uma consagrada, não tinha falado isso, né? Também sou a mulher mais bem casada e mais feliz. Ele já tinha dito, né? E eu louvo a Deus por tudo isso. E ali, então, começou a nossa missão. E Deus chamou um dia o Jami a fundar a obra Transfiguração. E nossos filhos, eles foram gerados e depois criados, muitas vezes debaixo do altar, dormindo atrás de uma bateria, né, dentro da capa do violão. Nós, sempre que nós saímos, eles iam juntos, né, na maioria das vezes. Depois que cresceram um pouquinho, né, muitas vezes eu tive que ficar. Nós deixamos eles, muitas vezes, com a minha sogra, com a minha irmã, com a minha cunhada, com pessoas que a gente confiava, que eles amavam ficar.
Então, iniciou a obra Transfiguração, aonde nós nos realizamos por completo. Ali não existe mais eu quero mais, né? Eu só quero mais de Jesus. Mas na minha vida, na minha vocação, eu encontrei a plenitude, que é ser comunidade Transfiguração. E hoje tudo que eu tenho a fazer é só um crescimento pessoal, uma maturidade pessoal, porque Deus é maravilhoso. E Deus tem feito essa obra crescer e se expandir. E graças a Deus, você, nós temos sido esse canal de graça na vida de tantas pessoas. Vida realizada? Vida realizada, vida feliz. Se não for para ser assim, se não for para ser em Jesus, se não for para ser missão, transfiguração, que o céu chegue logo para mim. Né? Porque só há alegria verdadeira quando a gente está em Jesus e nele estamos realizados. Amém. Nós tivemos uma promessa para encerrar, né? Antes de termos filhos. Tu lembra? Sim. Conta para nós. Então, bem no começo do casamento, nós tivemos a primeira perda de gravidez, que a gente não sabia que estávamos grávidos, então eu perdi o primeiro bebê. E quando nós estávamos no grupo de oração, era grupo da PJ, né? Grupo de jovens. Da PJ, o Shalom. Nós estávamos no grupo de jovens e com aquela dor muito grande, porque eu queria casar, ser mãe de muitos filhos, cuidar da minha casa, do meu esposo, dos meus filhos, e ter e dar para os meus filhos um lar, realmente qual eu sonhava. Então, com essa perda foi muito triste. E teve uma promessa, uma profecia. O Senhor disse que nós seríamos pais de filhos mais numerosos do que aqueles jovens que estavam naquela sala. E naquela sala tinha quase 50 filhos. E na hora... Quase 50 jovens. Quase 50 jovens. E na hora a gente não entendeu, né, o que Deus estava falando, o que Deus queria para nós. Mas amém, nós acolhemos. E mais tarde, depois, nós engravidamos de novo, perdemos o Júnior. E hoje temos a graça de ter os 2 filhos que eu já falei. Mas a promessa de Deus vem se cumprindo. Eu falava esses dias para alguém que eu amo muito, que é muito especial, eu disse, Deus cumpre a promessa dele em cada um de vocês. Vocês são a promessa de Deus realizada. Vocês são comunidade Transfiguração. A promessa de Deus. Que vocês sintam esse amor. Né? Vocês que não foram gerados dentro desse matrimônio, mas que através desse matrimônio vocês foram gerados. Através do sim que eu e Jamir demos um ao outro, ao qual nós temos vivido cada dia, vocês foram gerados. Então, eu sou muito grata a Deus, porque hoje eu sou mãe de muitos filhos. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mara. Te amo. Te amo. É muito bom viver esse casamento, sabe? Viver o casamento de Jesus é algo realizador. Temos dificuldades, claro que temos, mas temos uma felicidade muito grande. Né? Vida feliz, louvado seja Deus. E ela disse bem a frase, né, que foi cantada, que é uma música nossa, eu quero mais de ti. Se não for para ser de Jesus, se não for para viver em Jesus, que o céu chegue logo. Amém. Obrigado, que Deus abençoe. Amém? Amém. Deus abençoe também a cada um de vocês que nos assistem e que possam, né, levar esse testemunho a tantos outros que precisam ouvir falar de Deus. Muito obrigado. Muito bem. Vamos pedir a Deus, então, que nos abençoe. Que o Senhor derrame sobre nós que buscamos viver como comunidade no vigor do carisma, e todos nós que acreditamos em Jesus precisamos viver no vigor do Espírito Santo. As palavras que transformam, que geram vida de Jesus, também são as palavras do ensinamento doutrinal da igreja. Quero pedir sobre você que abençoe. Quero até pedir para a Marili hoje ficar aqui junto comigo. Vou quebrar o protocolo aqui um pouquinho e nós vamos rezar juntos. Pega o seu microfone, por favor. Rezar juntos
por todas as pessoas que estão assistindo e de modo especial hoje, já que nós somos um casal, 30 anos, né? Não é 30 dias, e dizia alguém para mim, vamos rezar pelas famílias, então vamos pedir ao Senhor que derrame sua bênção. Senhor Deus de bondade, nós clamamos a Ti pelas Tuas misericórdias, Senhor, que todos os ensinamentos, Teus ensinamentos possam chegar na vida de todas as pessoas, Senhor, aqueles que talvez não tenham uma expectativa do futuro, Senhor, aqueles que talvez tenham medo, aqueles, Senhor, que tenham medo de repente até do casamento, Senhor, que não acreditam mais no casamento, sejam tocados, transformados, Senhor, assim como a palavra hoje entrou, Senhor, pela pregação na casa de Cornélio e transformou toda a sua vida, que a palavra de Deus, a tua palavra, Jesus, entre na casa desses irmãos que estão assistindo e transforme todas as realidades e abençoe, santifique pela cura e pela libertação, pelo teu amor poderoso, todos os casais e todas as famílias. Abençoai, Senhor, todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém, irmão. Muito obrigado por estar conosco. Teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua